Pessoal, a gente precisa pensar em mais de um século de ironia e capacidade de humor, principalmente da imprensa britânica, para vocês darem uma espiada na capa da revista The Economist. É uma revista de enorme influência, não é uma revista de enorme circulação, mas é uma revista de enorme influência. Confiram. Quem está ali, caso vocês não tenham conseguido reconhecer, eu estou descrevendo que todo mundo pode ver, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, com aquela peculiar cobertura de cabeça do sujeito que invadiu o Capitólio, ali, fã do Trump, e participou daquele quebra-quebra que teve mortes. Ele ficou apelidado como Viking do Capitólio. É uma sacanagem com os vikings que nunca usaram chifre, né? A pesquisa histórica indica. O que ele tem ali é uma pele de bisão. Mas o que o Economist está colocando como ironia? E essa é a minha referência ao humor secular, a capacidade de pôr ironia numa capa como essa da imprensa britânica. É dizer, Bolsonaro é um radical que ajudou gente a invadir a Praça dos Três Poderes com as suas posturas. E ao ser agora processado e vai ser julgado a partir da semana que vem, o Economist está dizendo o seguinte: isso aí é uma lição que o Brasil está dando para os Estados Unidos. Queria começar por você, porque esta é exatamente a lição que o Trump vê ao contrário. É exatamente o contrário que o Trump vê. O Trump vê o seguinte: eu estou desfazendo um erro histórico, que foi considerar a invasão do Capitólio como uma postura minha, Trump, contrária à eleição e às instituições. Ele nunca vai ler o Economist. Pois é, William, eu acho que, na verdade, se a gente olhar a política americana dos últimos anos, os Estados Unidos estão realmente aprendendo muito com o Brasil, né? Nós estamos vendo um país que está rumando em direção ao protecionismo, um protecionismo do ponto de vista econômico, um país que cada vez mais está rumando em direção ao caudilismo, né? O Donald Trump como um grande caudilho latino-americano, a ideia do trumpismo. Os Estados Unidos nunca tiveram isso, né? Na América Latina sempre tivemos o peronismo, o varguismo, o lulismo, o bolsonarismo, né? Nos Estados Unidos, esses ismos associados a figuras importantes foi muito estranho à tradição americana, onde as instituições sempre foram muito fortes, né? Então nós temos um país que está arrumando ao protecionismo, caudilismo, clientelismo, patrimonialismo, tudo isso que nós aqui na América Latina conhecemos bastante bem. Então acho que já tem lições, né, desse processo que nós estamos vendo, em certa medida, de uma latino-americanização da política norte-americana. Acho que a Economist podia ter acrescentado que, na verdade, o Brasil e a América Latina já tem, na verdade, servido de exemplo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos caminha, em certa medida, em direção àquilo que a América Latina já tem, do ponto de vista político, feito há muitos anos. Talvez tenha faltado ao economista acrescentar o capitalismo de Estado, que é algo que o Financial Times e o New York Times estão agora dizendo que o Trump inaugurou o capitalismo de Estado lá nos Estados Unidos. Agora, Lorival, Lula, diante disso, não por causa da capa da Economist, evidentemente, mas hoje é importante a gente assinalar que ele pede ao Itamaraty que inicie um processo, que é o processo de aplicação da lei de reciprocidade recentemente aprovada pelo Congresso brasileiro em função do tarifaço do Trump. Isso é para valer? Bem, eu acho que o gesto em si já é importante politicamente, na posição de futuro negociador com os Estados Unidos, porque já demonstra um desejo, né, uma disposição de pressionar os Estados Unidos com uma eventual retaliação. É uma mudança de postura, né, em relação e de estratégia, digamos assim, em relação à adotada até aqui, que foi a de não colocar esse tipo de pressão, né? Então, isso leva a questão dessa crise entre Estados Unidos e Brasil para um outro lugar, um lugar diferente, em que o Brasil começa a dizer: não, eu também vou elevar as tarifas aqui, posso adotar tarifas iguais às que vocês adotaram. Se ele vai fazer isso ou não, acho que eles ainda vão avaliar a repercussão, né, desse anúncio de que
pediu esse estudo, essa avaliação. Que leva meses, né? Exato. Então, mas é um passo importante, sim, é uma mudança de postura. Vamos ver o que Trump está fazendo. Nós temos um material preparado também para que queria que vocês dois assistissem. Pode o Lorival e, evidentemente, quem nos acompanha. Da Agência de Saúde até a Comissão de Fiscalização de Energia Nuclear, o presidente americano tem feito o que a gente só pode chamar de expurgo dos altos escalões do funcionalismo público dos Estados Unidos. Em parte, ele está mirando desafetos políticos. Em parte. Confira. Na última quarta-feira, a Casa Branca demitiu Susan Monares, diretora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças do Departamento de Saúde. Ela resistia a pressões para alterar a política de vacinação e divulgar um estudo ligando falsamente os imunizantes ao autismo. Susan acusou o secretário Robert Kennedy Jr. de instrumentalizar a saúde pública. Após o anúncio da demissão, outros membros do alto escalão do departamento renunciaram, deixando o centro sem liderança. Nos Estados Unidos, comitês e agências regulatórias são independentes do executivo. O governo diz que já tem um substituto. Look, what I will say about this individual is that her lawyer's statement made it abundantly clear themselves that she was not aligned with the president's mission to make America healthy again. A new replacement will be announced by either the president or the secretary very soon. O movimento é semelhante ao adotado para desligar a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook. Segundo a Casa Branca, a decisão tem valor legal e se baseia em suposta fraude hipotecária cometida por Lisa. Trump insiste que o Banco Central mantenha a taxa de juros muito alta e que números sobre a economia americana estão sendo manipulados. Foi com essa justificativa que a chefe de dados do Departamento do Trabalho, Erica McIntyre, foi retirada da função logo depois que números negativos sobre emprego vieram à tona. Trump também determinou demissões na Comissão Reguladora Nuclear, responsável por fiscalizar a energia de materiais radioativos. Segundo informações do Financial Times, desde a posse do republicano, 200 pessoas deixaram a comissão. Essa não foi a primeira ordem executiva contra agências reguladoras. Em fevereiro, Trump assinou um decreto deixando a Casa Branca mais perto do dia a dia dos comitês. Líderes das autarquias foram instruídos a consultar e coordenar políticas regularmente, e funcionários do governo passaram a fiscalizar com mais proximidade as agências. Às vezes é difícil para a gente entender qual é a racionale, como se fala, de medidas desse tipo. Quando se considera que grandes potências como os Estados Unidos têm como uma de suas características, não só os Estados Unidos, a gente tem que falar isso da Rússia, da China, de uma Alemanha, enfim, Japão, todas elas dispõem de um aparato burocrático no sentido de organização hierárquica voltada para servir ao Estado, e ele vai desmontando isso, que é uma fonte de expertise. Aí vem, por exemplo, alguém que fez parte desse aparato, o general agora aposentado, já o David Petraeus, no começo da semana, e diz: o expurgo que ele fez no topo do generalato americano dá para comparar apenas com o que Stalin fez, com o topo do Exército Vermelho. Ele decapitou comandos importantes. O que está na cabeça do Trump com esse tipo de postura? William, a primeira coisa que se a gente levar a sério que o Trump tem falado já há muitos anos, mesmo antes da eleição, não há surpresa nenhuma nisso, né? A própria reportagem citou a ordem executiva que foi promulgada em fevereiro, justamente colocando isso, ou seja, menos de um mês dele assumir a Casa Branca, já se falava muito sobre isso, a ideia de um poder executivo muito forte, né? O poder executivo norte-americano, a presidência norte-americana, quando a Constituição foi promulgada em 1789, era muito fraco, né? Então foi desenhado para ser muito fraco. Grande parte da campanha do Donald Trump, falava-se no projeto 2025, falava-se muito sobre isso, né? A ideia do poder executivo unitário, ou seja, trazer o máximo possível, concentrar o máximo possível dentro do poder executivo. Nós temos visto isso acontecer, né? O Donald Trump praticamente ignorando o Congresso, ignorando muitas vezes a Constituição norte-americana. Outro dia ele faz uma ordem executiva para criar uma penalidade, né, sobre a questão de queimar a bandeira americana, ou seja, algo que é completamente fora do poder executivo, que serve para executar leis
criadas pelo Congresso. Então a gente está vendo um processo disso acontecer, que é muito claro, por um lado, esse processo de concentração do poder executivo, e por outro lado, os que você citou, que é a ideia de vingança. O Donald Trump falou, quando ele foi eleito em 2016, a frase dele foi: "Eu sou a sua voz". Quando ele foi agora reeleito, a frase dele foi: "Eu sou a sua vingança". Ele usou a palavra retribution. Então, nada disso é surpreendente. Então, a gente tem visto isso acontecer. E mais do que isso, ele responde a uma demanda de parte expressiva da sociedade norte-americana que não liga mais para a democracia. Você tem uma parte expressiva da sociedade americana que as pesquisas mostravam, já antes de 2025, que diziam que os Estados Unidos precisam de um líder que seja capaz de quebrar as regras, porque as coisas estão realmente muito ruins. Você tem 1/3 dos republicanos em algumas pesquisas que apoiam violência política. Então nós estamos assistindo a uma mudança da cultura política dos Estados Unidos. Então tem o Donald Trump por um lado, mas Donald Trump, ele na verdade, ele é uma demanda, ele criou em certa medida esta demanda, né? Mas ele tem uma demanda por parte da população expressiva da população norte-americana, diria que 1/3 da população norte-americana, que está insatisfeita com a democracia em si e que, portanto, está disposta a soluções autoritárias e, dentro dessas soluções, concentração de poder executivo e, por exemplo, perda de poder de agências independentes. Essas agências independentes que foram criadas exatamente com o propósito de lidar com questões técnicas e não estar expostas à vontade política deste ou daquele líder. Donald Trump quer terminar com isso, não há segredo nenhum com relação a isso, não é uma agenda secreta, isso é uma agenda falada e apoiada por parte expressiva do público norte-americano. O que surpreende muitas vezes é um pouco a leniência por parte de outras instituições, do Congresso, de empresas, né, que vão simplesmente embarcando nesse tipo de desmonte do aparato executivo dos Estados Unidos. Mas digo, para concluir, eu repito, é uma mudança profunda da cultura política dos Estados Unidos. É algo muito mais grave que nós estamos observando. Eu acompanho bem a sua descrição que você faz do ambiente político e político-cultural no sentido mais amplo, que foi o que você fez, e que nos ajuda a entender a ação do Trump. Agora, se eu pegar aspectos específicos, por exemplo, esse que está citado na reportagem, em que ele provoca uma demolição no topo da agência que fiscaliza a aplicação de energia nuclear nos Estados Unidos. Por que isso importa? Porque ele está empenhado em exportar reatores nucleares para várias partes do mundo. Quem vai comprar reatores nucleares se eles deixam de ser fiscalizados pela agência para isso criada? A exportação desse tipo de tecnologia, isso é algo que o Brasil viveu décadas atrás, mas até hoje a gente tem memória disso. Está diretamente ligada a questões de segurança e de implantação de tecnologias que precisam ser fiscalizadas por uma agência de Estado. Aí o Trump, apoiado, como diz o pódio, por uma parcela expressiva do eleitorado americano e da mentalidade a ele associada, quebra o que ele mesmo quer fazer? Tem uma frase do Elon Musk que ele repete muito nas empresas dele: a única regra e a única lei que eu respeito são as leis da física, né? E ele desafia continuamente as regulações da agência de aviação, da agência espacial, da agência que regula os automóveis e assim por diante. E aí ele paga para ver e enfrenta na justiça, enfrenta, enfim, com poder econômico de todas as formas, né? Essa é uma visão de capitalismo, né, diferente da visão de capitalismo mais atual que foi construída tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa, a visão de que o fiscalizador não pode ser o mesmo do executor, né? Você não pode colocar a raposa para cuidar do galinheiro, tem que haver tensão. Aqui nós experimentamos isso, né? Quando havia as estatais de eletricidade, de telefonia, que o governo fiscalizava a si mesmo, não havia agências reguladoras e as empresas eram estatais. Com a privatização vieram as agências reguladoras. O que o presidente Lula fez no primeiro mandato? Falou: precisamos politizar as agências, né? Ele tirou, e isso publicamente, explicitamente, tirou a autonomia das agências, a independência, e declarou que ia fazer isso mesmo, né? Elas ficaram subordinadas de novo aos ministérios. E o Trump tem essa visão também, de que é desnecessária essa fiscalização,
porque ele questiona a legitimidade de agentes que não são eleitos. Então, juízes, assim como burocratas de agências reguladoras, especialistas e tal, não foram eleitos, e ele foi. Então, é também uma outra visão de democracia, além de ser outra visão de capitalismo, porque é uma democracia direta e não uma democracia representativa, né, em que o poder é diluído para haver os checks and balances, que são um grande ativo institucional dos Estados Unidos. Então, é uma visão de concentração do poder nas mãos de alguém que se considera o único representante do bem para o povo, do desejo para o povo, porque foi eleito para isso. Isso faz sentido para uma parcela da população americana, como faz para uma parcela, aliás, grande da população brasileira, tanto à esquerda quanto à direita.